paz do nosso Mestre Jesus permaneça com todos nós para todo sempre. E abrindo o livrinho do Minutos de Sabedoria do Torres Pastorinho, vamos ver o que traz esta noite esse livrinho para nós de mensagem. Viva com simplicidade. Por que complicar as coisas? Você acabará atrapalhando sua própria vida, porque as complicações nos atrasam. Seja simples e eficaz. A simplicidade olha a natureza sem colocar óculos. Quando puder resolver as coisas sem complicá-las, faça-o em seu próprio benefício. Busque na simplicidade a solução de todos os seus problemas. Então vamos pedir a Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus, que nos abençoe esta noite, a todos que estão assistindo, aos que irão assistir, e a todos aqueles do nosso planetinha. Abençoe as famílias, aquelas pessoas que estão doentes nos hospitais, com Covid ou com qualquer outra doença. Então nós vamos enviando vibrações de muita paz, amor e saúde a todos eles. E o Pedro hoje vai falar pra gente sobre o verdadeiro homem de bem. Boa noite. Meus queridos, minhas queridas, que a paz do nosso Mestre possa permanecer entre nós, segundo o nosso merecimento e a nossa vontade. Meu povo, o que eu quero dizer na noite de hoje faz parte de mais uma série daquele que o Espiritismo preconiza, que é todo ensinamento, toda orientação baseado no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, mas dado pelos Espíritos, objetiva nos dar aquilo que nós precisamos ouvir e não o que queremos ouvir. O que a gente quer ouvir geralmente é elogios, frases que nos colocam numa posição santificada. Não é? Quando nós fazemos alguma coisinha, achamos que podemos estar galgando vários degraus na escala espiritual, porque quando a gente descobre que o que a gente está fazendo nada mais é do que a nossa obrigação, talvez nos cause um pouco de frustração até. Então, o verdadeiro homem de bem, segundo a interpretação do Evangelho e segundo a orientação do plano espiritual que foi passada a Allan Kardec através do Livro dos Espíritos, que eu me baseei para esse bate-papo da noite de hoje, né? É a questão 918 do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que elevará o espírito na hierarquia espírita? Essa foi a questão que Kardec fez. A resposta: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Pois é. Segundo a orientação dos Espíritos, nós só começamos a galgar algum degrauzinho na grande escala de elevação espiritual, que é o nosso objetivo, daí a razão de estarmos aqui encarnados, daí a razão de quando nós nos encarnarmos, nós vamos para escolas espirituais, recuperamos as nossas energias para, quem sabe, uma próxima encarnação, se for necessário. Essa orientação é dada para que nós possamos nortear as nossas ações a fim de conseguir ser um dia chamado de homem de bem. Nós vamos traçar um paralelo. Aqui na Terra, todo mundo considera um homem de bem aquele que não rouba, não mata, não faz mal intencional a alguém, aquele que trabalha, aquele que é honesto e correto. Tudo isso que eu citei aqui, de um modo geral,
para a sociedade, seja ela qual for, considera-se um homem de bem. Ah, esse cara é do bem. Basta dizer que não pratica o mal, já é do bem. Só que o verdadeiro homem de bem não é só isso. Isso que você tem até agora nada mais é do que a obrigação enquanto ser humano. A nossa obrigação. Desde a promulgação dos 10 mandamentos lá, que foi necessário ser registrado para a pessoa não esquecer, acontece que isso é obrigação de um humano. Não querer o mal do próximo é obrigação do humano. Mas nós consideramos o homem de bem, aquele que não faz o mal, aquele que vive na retidão social, né? É trabalhador, é empreendedor, é um bom pai. O que é bom pai? Não deixa faltar comida para as crianças. É considerado um bom pai. Um bom marido, aquele que não bate na mulher já é um bom marido, considerado na sociedade. Quando na verdade nós sabemos que para ser um bom alguma coisa nós temos que abrir um leque muito maior do que aquilo que é restrito ao nosso entendimento terreno. Então, o verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade, na sua maior pureza. Sem interrogar a própria consciência sobre os atos que praticou, perguntará se não transgrediu essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para dele se queixar, enfim, se fez aos outros o que desejara que lhe fizesse. Vamos prestar atenção em algumas palavras que foram colocadas aqui pelo Espírito de Verdade, que é o Espírito que respondeu, que é aquele grupo de espíritos que constituíram elementos para que Kardec publicasse o Livro dos Espíritos. Olha aqui, pratica a lei de justiça. Minha mãe do céu. Quantas vezes, em quase todos os momentos, nós não praticamos a lei da justiça, nós praticamos a lei da vingança. Não é? Diante de um ato que nos desagrada algum tipo de setor da sociedade, ou alguns mais fracos, eu sou a favor da justiça. Por mim, eu pegava ele e recortava em 4 pedaços. Isso não é justiça, isso é vingança. Mas nós temos. Veja bem, quando eu disse que o Espiritismo nos fala aquilo que precisamos ouvir e não que gostaríamos de ouvir, é exatamente nesse tipo de situação. Toda vez que a gente passa do ponto, exacerba uma opinião ou um ato, né? Então, imaginemos, você vê o mais forte batendo no mais fraco. A justiça imediata seria quebrar a cara do mais forte. Isso foi vingança, não sei. A prática da justiça nesse caso seria convencer o mais forte a não fazer aquilo com o mais fraco. Isso é a justiça de Deus. Isso é o que Deus espera de nós. Mas nós apagamos fogo com fogo, né? E temos vingança no lugar da justiça. Na noite de hoje nós vamos colocar aqui o modelo que devemos seguir. Não significa que exista a pessoa assim aqui. Muito difícil. Nós vamos ver que, por isso que eu digo que o verdadeiro, por isso que a palavra é o verdadeiro homem de bem, nós estamos perseguindo esse status. Somos do bem, mas o verdadeiro homem de bem faz e vive da maneira que eu estou relatando aqui. Pratica amor e caridade na sua maior pureza. Temos que o que é a maior pureza? Livre de qualquer esperança de retorno, de ganho. O verdadeiro homem de bem faz tudo aquilo sem esperar que nada lhe seja dado em troca. Muito bem. Se não transgrediu essa lei, ou seja, a lei do amor, da caridade e de justiça, se não fez o mal, gente, eu garanto para vocês, se a gente fosse, é que eu tenho que acelerar, se a gente fosse item por item, umas 2 horas, ou seja lá o que for, seria pouco para analisarmos o que acontece no nosso dia e quão longe estamos de ser o verdadeiro homem do bem. Se não faz o mal, eu não faço mal nenhum. Às vezes, o mal está contido na inação.
Pelo simples fato de você não fazer nada, você já está fazendo mal. Não vou me aprofundar nisso, senão todo mundo vai chorar e desistir. Então, o isentão, por exemplo. Está na moda essa palavra, o isentão. Então você vê lá, um casal, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Tá bom. Você não precisa invadir a casa de alguém para apaziguar. Você recolhe em oração ou simplesmente liga para as autoridades. Olha, estão matando alguém aqui. Ah, eu não vou me envolver porque senão depois sobra para mim. Eu não fiz nada, eu não fiz o bem, mas também não fiz o mal. Você fez o mal. Você poderia ter contido aquilo e não fez. Gente, é muito difícil isso daí. Numa briga de rua. Você vê duas pessoas que você nunca viu na vida, brigando. O verdadeiro homem de bem deveria ir lá e tentar apaziguar. Ele vai apanhar. Vai apanhar. Vai ser envolvido. Ou no mínimo vai ser testemunha depois. Ah, eu tenho que voltar 20 vezes no fórum porque o cara agrediu o outro e processaram e eu fui testemunha. Ah, eu não quero me envolver. É uma defesa natural. Mas o que eu estou pondo aqui, vamos ver se entende. É que então bate no peito falando que eu sou o homem do bem. Porque o verdadeiro homem de bem faria isso. Entraria sim para apaziguar. Ele tem que praticar a lei do amor, da justiça e da caridade. Sempre, qualquer circunstância, não é só com você e com quem você ama e conhece. É em qualquer circunstância. Tá bom? E está aqui, ó, e se fez todo o bem que podia. Porque às vezes a gente para no caminho. Né? Um exemplo bem raro para a gente poder entender. Que quase muitos de nós já prestou esse tipo de assistência ou caridade, chama como quiser. Você, muito caridosamente, compra uma cesta básica para alguém. E encontra ele no meio da rua e fala, top, leva para tua casa. Você fez o bem. Só que essa pessoa é frágil, mora longe, não tem condução. Vai carregar uma cesta básica nas costas até a casa dela. Você fez o bem. Mas foi todo o bem que podia? Se você tem um carro, o que você deveria fazer? Eu vou te levar em casa com a sua cesta básica. E aí você completaria o ciclo do bem. Todo o bem que podia. Então tem que se indagar. Eu posso fazer mais do que eu fiz até aqui? Se pode, faça. Se não pode, existe a limitação, né? Não tem como. Né? Enfim, se fez aos outros o que desejara que eles fizessem. Isso tem que ser muito bem interpretado e colocado na nossa cabeça. Nem sempre a pessoa se ama. Então, essa pessoa que não gosta de si, ela vai fazer aos outros aquilo que deseja que fizesse para ela. Se ela tiver a fim de sofrer e morrer, ela vai fazer para os outros. Então, aquilo de bom. Você tem que fazer para os outros aquilo de bom que você deseja que faça a você. Né? Bem, possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem contar com qualquer retribuição e sacrifica seus interesses à justiça. Aquilo que eu falei agora há pouco. Né? Mais um item do como você reconhece um verdadeiro homem de bem. É bondoso, humanitário e benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem distinção de raças nem de crença. No atual momento que nós estamos vivendo, vamos restringir só ao nosso país. Existe alguma dificuldade em tratarmos todos iguais? Está difícil. Existe cisão política, cisão partidária, cisão humanitária até. Por parte de todos. Né? A gente tem a tendência de adotar um lado e hostilizar o outro. Na verdade, não deve ser assim. Você deve sim escolher um lado e tentar ajudar o outro naquilo que é possível a pensar como você. E não partir como estão fazendo aí, para a ignorância absurda, que em nome de ser patriota estão queimando a nossa bandeira.
Isso é um contrassenso que não faz sentido algum, né? Se Deus lhe outorgou o poder e a riqueza, considere essas coisas como um depósito de que lhe cumpre usar para o bem. Poder e riqueza. Quem detém para ser um verdadeiro homem de bem, tem que utilizar esses recursos e essa condição, que é momentânea, que é nessa encarnação, ou às vezes até nessa encarnação existe o revés, né? Para o bem. Quantos nós podemos, sinceramente, apontar como nossa? Aquele tem recursos financeiros, tem poder, sei lá, prefeito, é governador, é presidente, é dono de uma empresa, de um conglomerado, é dono de shopping, é o poderoso. Que a gente usa esse nome. Né? A fulana é poderoso. Só é poderoso quem tem poder, não é verdade? Mas o único que tem poder não é Deus. O resto é em depósito, é emprestado. Porque o poder de Deus ele é contínuo e eterno. O nosso, seja qual for, tem um limite e é passageiro. Então, nesse sentido, vamos supor que você é dono de uma cadeia de lojas, tem poder. Tem poder econômico, tem poder de opinião. Todo mundo vai querer ouvir o que você tem para falar. Né? Como acontece agora aí, as reuniões ministeriais, existem alguns empresários. Quem? Eu? A minha voz vale alguma coisa lá? São aquelas pessoas que detêm o poder de mudar o destino de muitas outras pessoas, que são seus agregados, seus funcionários, seus colaboradores. Né? Então, se Deus lhe outorgou o poder e a riqueza, considere essas coisas como um depósito, de que lhe cumpre usar para o bem. Delas não se envaidece, por saber que aquele que lhas deu, também lhas pode tirar. Quantos dessas pessoas que ocupam esses cargos, ou essa posição privilegiada, nós podemos reconhecer como um verdadeiro homem de bem? Nós temos algumas pessoas que a gente fala, nossa, fulano é gente boa, nossa, ele parece ser legal, nossa, por ele ser tão rico, é até que ele é simples, é o que a gente fala, mas isso não devia causar espanto. Todos deveriam ser exatamente dessa forma, para ser considerado um verdadeiro homem de bem. E daí que ele é rico, milionário, arqui-bilionário? Ele é um ser humano que está dotado temporariamente de um poder e riqueza, que, como diz o texto, de uma hora para outra, quem lhes deu, foi Deus, pode tirar. Não por vingança, mas o revés da fortuna, do poder, existe justamente para que a pessoa aprenda. E nós, se não estivermos nessa posição, aprendemos apenas por observar o fenômeno. Quantas pessoas estavam numa posição, de repente caiu, sumiu. E quando nós temos a notícia, muitas delas tiram a própria vida. Né? A gente não fala só de quem é político, que é artista. Né? Nós temos artistas, jogadores de futebol, que no auge, nossa, onde passa é tapete vermelho, chuva de pétalas de rosa, badalações terríveis, não paga nada, você vai em um restaurante, tudo, ninguém quer cobrar de você. Onde você for, é uma multidão ovacionando, seu ego fica acima da nuvem, e depois quando cai de uma vez, vai lá para baixo. Isso é o chamado revés. Para quem não sabe o que é um revés, é exatamente isso. Você está aqui, faz opa, vira. Se a pessoa não tem a estrutura humana, com certeza ele é derrotado e é jogado para baixo, a ponto de tirar a própria vida, como a gente viu com vários artistas, várias pessoas de fama, que de repente perderam a fortuna, ou perderam o poder, e não se conformando com essa realidade, acabam por cometer o ato crítico mais condenado, mais... não é imperdoável, porque existe perdão para tudo, né? Existe o resgate para tudo. Mas o ato mais condenado aos olhos de Deus, esse descompromisso com a sua lei. Né?
Se sob a sua dependência a ordem social colocou outros homens, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante a Deus. É aí que nós vemos. Né? Pessoas que nem título têm são chamadas de doutor, por causa do dinheiro. E mesmo aqueles que são doutor, acham que são doutor da lei, doutor da vida dos outros. Você sabe com quem você está falando? Quando alguém lhe perguntar isso, você fala assim, sei. Com um ser humano que precisa muito de Deus, de Jesus, para aprender. Não é? Sabe quantas cabeças de gado eu tenho? Então, soma aos seus milhares de cabeças de gado, porque não passa disso a sua cabeça. Está igual a do gado. Então, toda vez que alguém tenta, através da manifestação de exibir o seu ego, o seu poder, tenta humilhar o próximo, não pode ser considerado homem de bem. Mesmo que não seja rico, se você tem uma lojinha, tem 2 empregados, vocês batalham juntos, se está sobre a sua ordem social, se vocês têm um cargo, um poder de decisão acima do seu irmão, não se esqueça que ele é humano. Né? Então, meu patrão é bom, mas precisa ver se ele é um homem de bem, realmente. Se no momento de uma discussão, ele não joga na cara da pessoa, eu sou seu patrão, eu sou seu chefe, eu posso te mandar embora a hora que eu quiser, essas coisas todas aí que a gente vê em abundância, que chega a ser repugnante. Né? Quantos agem de forma correta? É só a gente começar a observar. Podemos até nos retirar dessa situação, só olhar os outros. Então aquele cara não pode ser chamado de homem de bem. Segundo a doutrina espírita, segundo a recomendação que é feita. Pelo menos por enquanto não. Né? Bom, usa da sua autoridade para o verdadeiro homem de bem usa da sua autoridade para lhes levantar o moral e não para o esmagar com seu orgulho. Né? Aquilo que eu falei, se a pessoa erra, lembre-se que você também é falível. Se você chegou em qualquer posição de comando, lembre-se que você não nasceu assim. Você teve que galgar, você teve que errar, você errou, você teve que se esforçar para chegar nessa posição. Então por que quando você chega, por exemplo, chega lá gerente de banco, ou gerente de uma loja, ou chefe de departamento, você maltrata os outros que estão abaixo de você? Por que você faz isso? Para mostrar autoridade, mostrar que você é melhor. O verdadeiro homem de bem sabe que não é melhor que ninguém. E nem pior. Está exercendo apenas uma função momentânea que a vida lhe outorgou e deve ser cumprida. Né? É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que também precisa da indulgência dos outros. Lembrando-se dessas palavras do Cristo: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Né? Pensou que não ia rolar evangelho hoje aqui, né? Mas ó, tudo está envolvido. Né? Sempre lembrando, somos espíritas, cristãos, e cumprimos aquilo, na medida do possível, que Jesus Cristo nos recomendou. Onde é que está escrita a lei de Deus? Eu vou só fazer essa aberturazinha aqui para a gente saber que tudo isso que a gente está falando aqui já está contido em nós. É por isso que nós nos envergonhamos às vezes com alguma atitude que mesmo que ninguém viu, a gente fala, nossa, que mancada. Bem mancada, eu não devia ter feito isso. Por que se ninguém viu? Você sabe que viu. Mas às vezes a gente fala assim, mas Deus está olhando tudo. Deus não está olhando tudo. Já falei, ele poderia fazer isso, mas e onde estaria o nosso livre-arbítrio? Ele não está. Isso a gente fala para a criança. Não faz isso que o Papai do Céu está vendo. Mas o Papai do Céu fez com que nós víssemos por ele. Não precisa ter aquele poder todo de ficar assim olhando, pretensão nossa, né? Um planetinha desse tamanho dentro do universo, né? E Deus vai ficar preocupado com o binóculo lá de cima olhando o que cada um está fazendo. Não precisa.
sabedoria divina é maior do que nós imaginamos. Quando nós fomos criados por Deus, a lei de Deus está escrita na nossa consciência, no nosso espírito. Nascemos lá, um e-book, lá dentro. Quando a gente aprende o que é certo e o que é errado, aprende não, relembra. Quando alguém fala pra gente, você deve fazer isso, fazer não, aquilo que nos toca é exatamente o que você foi num arquivo que já existe em você e despertou. Você fala, nossa, é mesmo. Então a lei de Deus, se você perguntar para o muçulmano onde está escrita a lei de Deus, ele vai falar que está no Alcorão. Lá está dizendo as leis de Deus. Se você pergunta para um cristão, ele fala que está na Bíblia. Se você pergunta para um judeu, ele fala que está na Torá. Se você pergunta para um espírita, como nós, a gente tem que saber que está dentro do nosso espírito. O que está registrado, ela nasceu, já está lá. Só que a gente não sabe, a gente vai descobrindo ao tempo, com o longo das nossas encarnações, enfim. Por isso que tem gente que é mais adiantada que os outros. A idade cronológica, ou as sucessões de encarnações, não significa que esse espírito, eu tenho 2000 anos de criação, então sou melhor que você que foi criado 100 anos. Não. Depende da assimilação, depende daquele afloramento que você tem das leis de Deus que já está escrito em nós. Por isso que quando nós ouvimos alguma coisa, a gente meneia a cabeça dizendo sim, ou a gente abaixa a cabeça envergonhado, dizendo, meu Deus. Não é questão de convencimento, é questão de lembrar, questão de identificar. Então o certo e o errado deve ser dito, né? Deve ser estudado, para que a gente lembre, para que a gente acorde, para a semente que está escrita aqui dentro do nosso espírito, floresça e nos alerte, e nos acorde. Por exemplo, acorda para a vida. Não adianta, tem gente que você bate a cabeça dele no chão, ele não vai acreditar e ele não vai aceitar, porque ainda não atingiu a sementinha que vai ser atingida. É uma das leis de Deus, a lei do progresso. Não adianta querer fugir. Aí você pode dizer, o exemplo está. E as pessoas que nascem com um problema físico, por exemplo, retardamento mental, surdez, enfim, qualquer tipo de anomalia que não permita que ele entenda, autismo, essas coisas todas. O que é doente é o corpo. Quando ele dorme e se desliga, o espírito não é doente. O nosso espírito não é doente. Nunca fica. Doente é o nosso corpo. O nosso espírito, ele é atrasado, preguiçoso, pode ser o que for, mas doente não. Teimoso e reflete no nosso corpo. Mas nós podemos abrir o nosso espírito. Ouvidos para ouvir, lembra? Quem falou isso? Ouvidos para ouvir, olhos para ver. Mas sabe o que a gente faz? Boca para falar, só. Que não está dito lá. Mas é o que a gente faz. Boca para falar, para maldizer, boca para julgar. E o verdadeiro homem de bem foge dessas coisas. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado, ou sem falha. O verdadeiro homem de bem não é vingativo. Nós não somos. A exemplo de Jesus, perdoa as ofensas. Nós perdoamos com facilidade, né? Nós perdoamos com uma facilidade incrível. A pessoa acabou de fazer, a gente já perdoou. Deixa pra lá. Tem certeza que é homem de bem? O verdadeiro homem de bem? Tem certeza? E olha, gente, que eu peguei apenas algumas coisinhas só, dado o tempo. Se vocês se interessarem em pegar tudo aquilo que a pessoa pode chegar e falar assim, agora eu sou um verdadeiro homem de bem, você vai chegar a uma conclusão. Você não é. Ainda não. E por isso está aqui. Um verdadeiro homem de bem, Jesus Cristo. Homem no sentido hominal enquanto esteve aqui. Porque na verdade ele só é espírito, né? Só é espírito. Não é vingativo. O exemplo de Jesus perdoa as ofensas para só se lembrar dos benefícios. Pois não ignora que
como houver perdoado, assim perdoar-lhe será. Respeite, enfim, em seus semelhantes todos os direitos que as leis da natureza lhe concedem, como quer que os mesmos direitos lhe sejam respeitados. Vamos pegar apenas um item para exemplificar essa passagem aqui. Não sei precisar o percentual. Obviamente que eu não fiz essa pesquisa, mas alguém já fez. E mesmo que não seja científica, vamos retratar a pena de morte. Quantas pessoas são a favor da pena de morte? Um tanto quanto grande número de pessoas no nosso país. Estou restringindo só o país. Não estou nem pensando naqueles países que já existem a pena de morte e aqueles que também querem implementar a pena de morte. Então, vamos pegar só os nossos 209 milhões. 209 milhões, nasceu mais um agora, morreu mais um, mas então fica na média. Enquanto a gente está conversando, vai nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo. 209 milhões, segundo o IBGE. Eu não contei. Mas vamos lá. Quantos será que desejam a pena de morte? Se você é um desses que deseja a pena de morte, não é julgamento não, pelo amor de Deus, eu já falei, a gente não está aqui para julgar ninguém não. É o que o seu coração, o que a sua condição está pedindo. Por confundir justiça com vingança. Uma coisa leva a outra, né? Não pode ser considerado um homem de bem, porque está aqui, ó. Respeite, enfim, em seus semelhantes todos os direitos que as leis da natureza lhe concedem. E não é um direito da pessoa viver? Mas ele matou o outro. Então, mas quem errou foi o outro. Vamos errar junto? Eu já falei algumas vezes isso daí, vou repetir aqui. Às vezes você quer que a pessoa pague com a vida pelo mal que fez a outras pessoas que sequer é da nossa família. Só você se revolta em ver ter feito com outras crianças, com um velho, enfim, com pessoas. Mas quem quer ser o carrasco? Se for para apertar um botãozinho lá e eletrocutar o cara, ainda assim, você vai levar essa culpa. Você vai falar assim, fui eu que apertei o botão. Fui eu que abri, eu que dei a injeção letal. Fui eu que decepei, puxei a guilhotina. Tem que ter um carrasco. Quem vai ser? Às vezes a nossa coragem para ali, né? Porque você não é mais assim. Você, embora não seja o perfeito, o verdadeiro homem de bem, mas você é do bem. Então a gente não deve ir por esse lado. Estou falando por mim. Já tive esse pensamento. Na verdade, houve época que eu seria o juiz, o executor e o carrasco tudo. Então, é porque eu não tinha o conhecimento que eu tenho agora. E a partir do momento que, como eu falei, a lei de Deus que está escrita dentro de nós aflora, você tem por obrigação, evidentemente, cumprir aquilo que está escrito em você. E de verdade, ter essa vontade. Eu não consigo tirar a vida de ninguém. Salvo legítima defesa, minha e de terceiros, que é um direito até que consta no próprio Evangelho, mas aí são circunstâncias extremas, né? Mas no caso da pena de morte, pegou lá o Champinha, pegou esses caras aí que fizeram coisas absurdas. A minha opinião particular é que, se o objetivo nosso é eliminar nossos erros e crescer, se você elimina a vida dessa pessoa, você está eliminando também a possibilidade dele se arrepender. Não perdoar e ir para o céuzinho lá, ou a mão em cima da Bíblia, virar evangélico e salvar. Isso aí pode esquecer, isso aí não vai acontecer nunca, com ninguém. Mas a oportunidade dele ter de recomeçar a encarnação. Porque afinal de contas, nós sabemos que um dia, mesmo essas pessoas que cometeram crimes hediondos, vão chegar ao estágio de evolução. Porque é a lei. E nós não sabemos o que fizemos as encarnações passadas. Quem sabe fomos aí um assassino, um serial killer, um desses que a gente abomina. E se ninguém tivesse dado a oportunidade para a gente continuaria naquilo ali.
Não é para dar manteiguinha, né? Docinho pro cara, dar parabéns para ele ter feito isso daí. Mas segundo as leis terrenas, tolhar-lhe a liberdade, mas não com o objetivo de castigar e de vingança, de dar-lhe a oportunidade de repensar nos atos errôneos que cometeu e começar a recuperação, iniciar a recuperação que vai ser grande, assim como a nossa, grande. A gente sabe que se a gente cometeu um crime aqui na Terra, por mais que você pague esse crime aqui, você tem depois que repor aquilo que você tirou. Que aí vão mais encarnações, mais complicações. Né? E outra coisa, eu sou a favor da pena, não a capital, mas a pena máxima, que seria, você vai ficar guardadinho aí até o término da sua vida, que é a chamada famosa prisão perpétua. Né? Se fosse prisão perpétua, o cara estava perdido, porque a gente até ia ficar preso para sempre, né? Mesmo quando desencarnasse, ficar preso lá no plano espiritual. E nós sabemos de casos até que pessoas que até cometeram alguns crimes assim, que nós levaríamos à morte, que em pouco tempo depois se recuperou. Porque teve a oportunidade de se arrepender, sinceramente, e trabalhar. Não é só se arrepender. Todo mundo fica arrependido quando vê que a casa vai cair. Todo mundo. Não, eu não vou fazer mais, juro por Deus, perdão. Não. Com Deus não tem essa conversinha de perdão da boca para fora. Aliás, ele já te perdoou. Você já fez, você já está perdoado. Agora vai lá e conserta o que você fez. Como aqui não tem condição, se eu assassinar alguém eu não vou conseguir ressuscitar essa pessoa, então eu vou cumprir a pena terrena, máxima, na minha opinião tem que ser máxima, e depois eu vou ter que pagar do outro lado. Só que a pena que eu paguei aqui já é um atenuante para o lado de lá. A pena de morte só vai fazer com que ele deixe de pagar aqui e vai pagar lá direto. Então é melhor que ele tenha aqui a oportunidade de, meu Deus, o que eu fiz? E reiniciar, iniciar a sua caminhada para a evolução, que é a lei, que não tem como escapar disso, e depois é com Deus lá. Nós não podemos ser considerados homens de bem se a gente tenta tirar um direito de alguém. Certo? Right? Ok? Você quer falar alguma coisa? Bom, pessoal, vou pedir para vocês continuarem com o Evangelho no Lar. Para quem não sabe, o Evangelho no Lar é feito uma vez a semana, onde você pega um copo d'água, reúne a família, lê um trecho do Evangelho, faz uma explicação, uma vibração, todos aqueles que estão necessitando, pela família. E abrir um portal de luz na sua casa, de proteção também para você e seus familiares. E nós vemos que estamos precisando muito de orações. O mundo precisa muito de oração. E nós temos muitos doentes com Covid, com outras coisas também, outras doenças. Então vamos vibrar sempre por essas pessoas, pelos familiares daqueles que partiram. Então eu peço que continuem realizando o Evangelho no Lar, que ele é importantíssimo para todos nós, tá? Eu não vi os comentários, pessoal, mas depois que terminar aqui, um tempinho, eu vou olhar os comentários e vou responder a cada um de vocês, tá bom? E aproveito para agradecer aí as pessoas que têm um pouco de paciência para ouvir, porque afinal de contas, você de uma maneira modesta, mas porta-voz do que ensina o Espiritismo, nem sempre é agradável. Pode reparar que eu nunca falo aqui que nós somos salvos. Olha, legal, só estamos aguardando Jesus voltar para nós embarcarmos na embarcação colorida, cheia de flores e tal, porque não é verdade. A gente não pode falar uma coisa que não é verdade. Então dá a impressão que o Espiritismo é uma coisa que nos castiga, mas não é. Abre nossos olhos e deixa nosso livre-arbítrio. O que nós aprendemos na noite de hoje aqui, ou revivemos, cabe a você, cabe a cada um de nós queremos aplicar ou podermos, né? Fazer a reforma íntima. Exato. Né? É individual, não tem como. Mas eu quero agradecer aí, a gente vê que está tendo bastante visualizações. Sim. Eu não esperava isso, não tenho pretensão de virar um programa. Quem sabe algum dia pode ser. Algum dia também, já está passando tanto tempo, de repente eu desencarno, depois eu vou ficar só dando comunicação. Mas é muito bom que não só nossos irmãos espíritas
mas os outros, nossos irmãos também, evidentemente, que cultuam outras religiões, possam ter a ideia, o mais próximo da realidade que é o Espiritismo. E não aquela coisa que é jogada por muitos assim, pincelada, a pessoa não conhece e taxa. Não é? Eu, nesses anos todos que a gente desenvolve aí no estudo, eu tenho cuidado de, antes de falar de alguma coisa, saber o que é, para não falar bobagem. Então, eu já até comentei com o pessoal lá durante os cursos que eu já li o Alcorão todo, tudo bem, foi só para tomar conhecimento. Eu sou um cara que começa, eu tenho que ir até o fim. Né? Torá, Bhagavad Gita, se é isso que não me fala lá, o pessoal do hinduísmo, estudei superficialmente, não me aprofundei, porque eu me aprofundei aqui, na doutrina que eu escolhi como sendo base para a minha vida. Mas Umbanda, Hare Krishna, Seishonoye, então alguma coisa, budismo, alguma coisa eu sei falar, eu sei do que se trata. Né? Antes de ficar falando, isso não presta, isso está errado. O que eu pude verificar durante na compilação de todas essas coisas é que a verdadeira religião, a religião boa, é aquela que modifica o homem. E todas elas temos divergências, mas tem um mote principal, que é cuidar e saber que existe um espírito que é imortal e que ele tem uma única função. Foi criado por Deus para sermos co-criadores e ajudar na evolução, não só do nosso planeta, que nós estamos encarnando aqui, mas do universo. Nós somos mais importantes para Deus do que nós imaginamos ser uns para os outros aqui. Então é isso que a gente tenta cumprir. Né? Eu dentro do Espiritismo, o outro dentro do Catolicismo, o outro dentro do Budismo, do Hinduísmo, qualquer ismo que seja, desde que a pessoa se reforme e consiga ajudar o próximo e a si próprio, está valendo. Tá bom? Gente, boa noite. Fiquem todos com Deus. É isso. E até a próxima semana. E obrigado mais uma vez por ter paciência de ouvir o que a gente precisa, tá? Não o que a gente geralmente quer. Tchau, tchau, gente.